Começa agora na Rádio Universitária 96,9 FM o programa Conciliando as Diferenças. Notícias do Poder Judiciário, entrevistas com autoridades e prestação de serviços. Conciliando as Diferenças, agora no seu rádio. Te procurar, quase toda parte sem te encontrar. Olá, muito boa tarde, Macapá, Amapá, Brasil, ao som de Cidade Negra, com a música Conciliação, tudo a ver com o tema do programa Conciliando as Diferenças, que começa a partir de agora, de 17 às 18 horas, muita informação para você de casa. Eu sou Bernadette Farias e estou muito bem acompanhada aqui. Olá, boa tarde, Sônia Ribeiro. Boa tarde aos ouvintes aí da nossa rádio universitária que nos acompanham todas as quartas, que nos dão essa carona aí no seu veículo, que estão agora tomando aquele cafezinho da tarde nas suas varandas e sempre dando a nossa audiência aqui para o nosso programa. E hoje até às 18 horas, muita informação para você de casa. Vamos falar sobre a 26ª Semana Estadual de Conciliação, que iniciou na segunda e prossegue até sexta, sobre a cooperação entre o Judiciário e a OAB para a instalação de uma Sejusc na OAB. E ainda vamos falar sobre a importante decisão do ministro da Justiça, que assina acordo para estimular a mediação entre advogados públicos. Entrevista. Muito bem, está aqui conosco a juíza Joenilda Lenze, que é coordenadora da Central de Conciliação da Comarca de Macapá. Olá, doutora Joenilda, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Bernadette, boa tarde, Sônia Ribeiro, boa tarde a todos os ouvintes. Espero que todos estejam recebendo essas mensagens, essas informações maravilhosas. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Joenilda. Mais uma vez é um prazer tê-la aqui nos estúdios da nossa Júdice Rádio Mário Casqueles, dessa Semana Estadual da Conciliação. O que nós temos de novidade, doutora, para essa semana? Eu soube que a senhora fez lá uma conciliação temática nessa semana. Conte para nós, doutora, como é que foi isso? Bem, nós queremos fazer sempre algo diferente nos Sejusc, nas centrais de conciliação, fazer com que a população comece a viver um novo clima, experimentar formas diferentes de analisar, trabalhar os seus conflitos. E, portanto, nós resolvemos e aproveitamos a oportunidade do período junino para fazer uma semana temática de conciliação no fórum e fizemos um momento muito especial. As pessoas estão ali assim num momento agradável, vivendo esse clima junino. Oferecemos algumas comidas típicas do período para aqueles que foram e estão sendo recebidos na Semana Estadual de Conciliação e pretendemos fazer nas próximas edições outros momentos parecidos com este, de acordo com a situação, de acordo com o momento, de acordo com a cultura nossa. Nós queremos oportunizar as pessoas a irem lá, resolver os seus conflitos e ao mesmo tempo experimentar momentos agradáveis no judiciário. Doutora, o espaço do fórum, na verdade o fórum em si, já é um local que para as pessoas é aquele local sisudo, que dá medo de frequentar. E aí quando você chega no fórum para uma audiência, para ir buscar uma informação, encontra colorido, cheio de bandeirinhas, aquela mesa ali com as comidas da época, música, o coral do Tribunal de Justiça lá, com muita música. O cidadão jurisdicionado teve um certo impacto positivo. A gente até conversou com algumas pessoas lá durante a abertura da semana e sentiu essa agradável surpresa por parte deles. E como a senhora colocou no início aqui, o objetivo é exatamente esse: proporcionar a esse jurisdicionado um espaço em que ele se sinta menos impactado quando busca o judiciário. Exatamente, isso mesmo, Bernadette, porque todos nós sabemos que ninguém gosta de ir até a justiça, apesar de que muitas vezes é necessário, mas quando nós temos que ir resolver alguma demanda no judiciário,
todos ficam nervosos, apreensivos, não sabem o que vai acontecer. Então, o que nós queremos fazer? A Central de Conciliação é um espaço diferenciado, é um local onde as pessoas estão indo ali para conversar, para juntas conseguirem, através do apoio, do auxílio dos mediadores e conciliadores, chegar a uma solução agradável para suas demandas, de algo de uma forma que não seja agressiva a ninguém. E para que esse clima de conciliação ele se torne mais positivo, nós proporcionamos um espaço e um momento adequado para isso. Doutora Joenilda, nessa semana aí são muitas audiências agendadas, muitas audiências de conciliação de norte a sul do estado, juízes, servidores, estagiários, colaboradores estão empenhados nesse propósito de conciliar. Aqui em Macapá, na Central de Conciliação, quantas audiências estão agendadas para essa semana? Só para essa semana nós agendamos 140 audiências que já estão sendo realizadas desde segunda-feira. As pessoas vão lá, são convidadas, são intimadas a comparecer para conversarem sobre as situações, as demandas que elas estão enfrentando. Todos aqueles que estão de uma forma direta ou indireta envolvidas na conciliação, elas também entram como colaboradores, e isso faz com que surta um efeito muito rápido para aqueles que vão buscar essa possibilidade diferenciada de resolução de conflito. Na semana agora, na sexta-feira, haverá um grande encerramento, uma programação diferenciada, assim como foi na abertura, e também com a participação de muitos servidores acadêmicos das faculdades que são parceiros da Central de Conciliação durante essas semanas. Exatamente, nós estamos já montando a programação, já preparando para fazer um encerramento bem festivo, bem agradável, com atrações musicais, com apresentações. Várias pessoas que são colaboradores já estão se dispondo. Isso é muito interessante, porque as pessoas elas entram no clima, todos se oferecem para apresentar uma poesia, uma música, uma paródia, algo que vai tirar a pessoa do foco do conflito. Isso é interessante, porque ela está ali, ela não está nem pensando naquele problema que a levou ali, ela está aproveitando para usufruir desse momento agradável que nós queremos disponibilizar para aqueles que vão lá, não só como parte, mas também como integrante do judiciário. E ela, se deparando com esse clima, até já fica desarmada, né? Ajuda bastante. Ajuda, né? Já fica mais relaxada. Com certeza, já esquece um pouquinho, já chega mais feliz na sala de audiência, já não chega tão nervosa, né? Que muitas pessoas, é o nervosismo que impede que elas tenham uma atitude mais tranquila. Doutora Genilda, nós já entramos na 26ª Semana Estadual de Conciliação, quer dizer, um programa que iniciou em 2014, aí a primeira semana, eu recordo bem, foi realizada, em 2012, a primeira semana foi realizada em junho de 2012, e aí o programa, ele tem mostrado que veio para ficar. As semanas estaduais de conciliação, elas estão mesmo consolidadas no Judiciário do Amapá. Exatamente, nós começamos fazendo isso como uma experiência, mas a partir do momento que começamos a perceber a receptividade das pessoas e a satisfação de elas verem suas situações resolvidas em um curto espaço de tempo, isso fez com que o Judiciário abraçasse a causa e tornasse as semanas estaduais que incluíssem, né, no calendário do Judiciário. Então, o Tribunal de Justiça, principalmente através da nossa presidente atual, desembargadora Felipine, e vários parceiros que estão imbuídos desse desejo de disseminar a cultura da conciliação, eles têm sido assim os maiores apoiadores e incentivadores desse projeto. Doutora Joenilda, a gente também vai falar um pouquinho aqui sobre uma importante medida que foi o acordo que o ministro da Justiça assinou para estimular a mediação entre advogados públicos. Então eu vou convidar a minha companheira de bancada aqui, a Sônia, para que a gente conduza esse importante tema, Sônia, junto à doutora Joenilda aí, porque você tem atuado intensamente e de maneira assim muito árdua nessa defesa da conciliação e na mediação. Então, a gente tem vários temas aqui para abordar em conjunto, mas eu queria que a gente começasse com essa importante notícia. Boa notícia. Muito boa, Bernadette. Nós tivemos aqui um grupo de acadêmicos da faculdade falando sobre os artigos que foram produzidos num seminário de comunicação científica, e a gente viu o clamor desses acadêmicos no sentido de
ver o envolvimento da advocacia com a nova política de conciliação e mediação. Então, a partir dessa decisão, desse acordo que foi firmado então pelo Ministério da Justiça, o que a gente percebe, doutora Joenilda, que é necessário haver essa estimulação das novas práticas, dos métodos autocompositivos na advocacia, seja ela pública ou privada? Como é que a senhora percebe? O que a senhora, na qualidade de juíza, que atua também na Central de Conciliação, qual a necessidade que nós temos de fazer esses estímulos aos advogados? De que forma eles podem contribuir para a melhoria da prestação jurisdicional através dos métodos autocompositivos? A participação dos advogados nesse processo de mudança de paradigma, mudança de pensamento, ela é extremamente importante. Eles são os parceiros da justiça. Sem os advogados, o judiciário ele não tem como caminhar lá. No primeiro momento no judiciário, começa tudo através deles, eles tendo essa visão diferenciada e conhecendo de forma mais profunda qual é o processo, qual é o procedimento que nós estamos aplicando nesses novos métodos através da mediação e conciliação, eles vão ser nossos parceiros nessa divulgação. Então, essas várias atitudes, esses vários estímulos que eles possam ter para se inserir nesse contexto, vai ser muito, muito positivo para que a disseminação da mediação e da conciliação ela se torne cada vez mais conhecida e mais aceita pela sociedade, porque a sociedade, o jurisdicionado, a pessoa do povo, ela chega primeiro no advogado, para depois chegar na justiça. Ele é a primeira pessoa que esse jurisdicionado procura para que ele vá se valer do seu direito. Então, se ele estiver bem posicionado, ele conhecer verdadeiramente como é esse trabalho de mediação, isso vai estimular ele a entrar, fazer parte desse processo e estimular a parte a começar por uma mediação antes mesmo de chegar no processo judicial, que é um pouco mais trabalhoso, as pessoas ficam muito mais tensas, há muito mais conflito, porque, como eu falei, só o fato de estar no judiciário já é algo que deixa as pessoas muito tensas, né? E o advogado ele tem um papel assim primordial nesse processo de implantação desses novos métodos de resolução de conflitos. Um dado interessante aqui da matéria que foi publicada, doutora, é que existem 100 milhões de processos tramitando e desse total, cerca de 20 milhões tem o executivo como parte. Então, quando a gente observa isso, a gente vai olhar o número de juízes para cada população, a média de dar um juiz para cada 11 mil habitantes. Então, é humanamente impossível um juiz conseguir dar vazão, e isso se nós olharmos só por um lado, porque o processo ele pode envolver mais de uma parte, na possibilidade de haver um número maior de pessoas, ou como autoras ou como réus, que em direito é que nós chamamos de litisconsórcio. Então, essa projeção que foi feita pelo Justiça em Números, é tão somente, levando em consideração, uma das partes. Tem processos, por exemplo, Sônia, vamos dizer aqui do Estado, de servidores contra o Estado. Às vezes são 100 servidores num único processo. E é um único processo. Então, isso nós estamos contando como se a demanda fosse uma demanda para um autor. Então, é muito difícil o juiz conseguir dar vazão na medida em que a população ela necessita de um atendimento melhor do juiz. E como que o juiz vai conseguir dar esse atendimento para 11 mil pessoas se ele tem ali uma carga de trabalho muito pesada para resolver? Então, quando ele faz esse tipo de acordo, ele está estimulando a advocacia pública. Porque quando a gente fala de advocacia pública, nós estamos falando também das procuradorias. Sim, e aí é muito importante, eu queria que a senhora falasse um pouco da aproximação que o judiciário tem com as procuradorias do município e a do Estado, e fale um pouquinho do nosso programa de execução fiscal, que ele veio exatamente para colaborar com o Estado também na arrecadação e também trazer aquela cultura nova para a população de que ela tem que cumprir o seu dever pagando seus impostos. Então, esse programa ele tem duas vertentes. Ele não é só para arrecadar, mas ele também é para que a população possa ter a consciência e a sabedoria de que são esses impostos que sustentam a máquina pública, e essa máquina pública retorna para ele em serviços. E o serviço oferecido pelo Sejusc é uma forma de retornar para o cidadão um atendimento de qualidade. Então, fale um pouquinho para nós sobre essa nossa aproximação. Bem, como você bem falou, o Sejusc hoje, que nós chamamos de Central de Conciliação, ele tem como objetivo também
dentre outros objetivos, levar a cidadania para todos. E a cidadania também nela está incluído o fato de que você tem que aprender que você tem direitos, mas também tem obrigações. Que todos nós podemos não só correr atrás da justiça para termos os nossos direitos que foram violados, receber a resposta desses direitos, mas também temos obrigações que nós precisamos levar em consideração, que temos que cumprir, porque há situações que vêm como consequência disso. Então, o advogado público, a advocacia pública, essa parceria que foi feita tem o objetivo de fazer com que a população ela tenha um acesso mais simples nos casos de situações em que ela deve para o Estado. Em situações como, por exemplo, de IPTU, de outras taxas que muitas vezes o cidadão quer resolver, mas ela encontra tantos entraves, tantas burocracias, que ela não consegue prosseguir para ter o seu nome liberado, para ter a sua empresa ou alguma coisa que ela precise de liberação para resolver aquela questão. E com o Sejusc, com as centrais de conciliação, isso já vai ser possível. Essa parceria, esses acordos que foram feitos com a advocacia pública, isso também vai facilitar esse acesso do cidadão aos órgãos públicos, não quando ele só é o demandante, mas quando ele também é o demandado. Porque quantas vezes você tenta, por exemplo, regularizar um imóvel seu e você não consegue por diversas questões que o Estado não proporciona para você regularizar, não é mesmo? E a gente fica com a vida parada, esperando aquela situação, porque não consegue chegar nem a falar com uma pessoa que seja um responsável para resolver aquela demanda. E nessas parcerias, isso vai agora, já é possível, nós já estamos, né, funcionando agora com as conciliações, com a execução fiscal, onde as pessoas que têm dívidas com o município, com o Estado, elas já têm condições de sentar numa mesa de negociação com esse gestor municipal ou estadual para negociar essas dívidas. Às vezes você tem uma pequena empresa, você quer desenvolver, você quer ir atrás de recursos para essa empresa e não pode porque ela está devendo para o fisco, está devendo para algum órgão público que ela não consegue avançar por conta desse empecilho. E essas audiências que nós estamos fazendo a segunda semana de cada mês, na execução fiscal, ela já facilita para a população em geral que tem esses problemas, ela já tem essa opção hoje, que antes era praticamente impossível se pensar que você poderia negociar algo desse gênero, não é mesmo? É interessante você, cidadão que está nos ouvindo aí no seu rádio, na sua casa, em qualquer lugar que você esteja, você está escutando isso de uma juíza. É o juiz dizendo para você, venha conciliar, venha até nós, atenda ao nosso chamado. Quando você receber aquela nossa cartinha chamando, é para vir, o espaço ele está ali exatamente para que você possa fazer essas negociações. Ela conduz as audiências, ela supervisiona. Então, esse trabalho que a doutora Joanilda desenvolve é para alcançar a comunidade, alcançar a população e para que ela entenda que o nosso chamado do Sejusc, ele não é uma intimação, ele é um convite para você vir, conversar, resolver aquele conflito que deixa você mal, tira a tua rotina, mexe com o teu dia a dia, impede você, às vezes, de realizar novos negócios por conta dessas restrições. Então, é um momento em que a justiça chama, e é um novo modelo de justiça. Essa é a justiça moderna. É a justiça que todo cidadão deseja. Essa justiça que está aberta para o cidadão, esperando para que ele venha. Então, quando você receber o nosso telefonema, porque agora nós já podemos fazer intimação por telefone, isso é um ato legal do Tribunal de Justiça, existe ato legitimando essa prática, então atenda, é o nosso conciliador lhe chamando, dizendo que está ali esperando, ele está ali aguardando, às vezes a gente até redesigna a audiência, Bernadette, para um pouquinho mais tarde, ou às vezes até para o outro dia, que é para atender as necessidades do cidadão, que às vezes naquele dia ele está impossibilitado de ir, mas o Sejusc, ele tem essa flexibilidade de poder fazer essa audiência em um outro momento, que seja bom para ambas as partes envolvidas naquele processo. Então, é muito importante ressaltar que esse chamamento da justiça venha,
Venha compor, venha conversar, e de lá você vai ter um tratamento diferenciado, você vai encontrar um ambiente diferente, né? O nosso fórum está todo enfeitadinho, com as bandeirinhas, chapéu, as toalhas da quadra junina, tudo preparado para você, cidadão, para que você venha e encontre uma justiça nova, uma justiça moderna. O nosso tribunal ele é novo, tem mais de 20 e poucos anos ainda, mas ele já é um tribunal moderno, ele já se modernizou nesse aspecto, e a Central de Conciliação é o melhor retrato dessa modernização do Judiciário do Amapá. Bacana, Sônia. Eu quero voltar aqui, porque acompanhando a matéria, a gente viu na fala do ministro da Justiça, o Alexandre de Moraes, que ele falou que sem a implantação de medidas de grande impacto que levem a sociedade a realmente confiar nesta forma de solução de conflitos, dificilmente a cultura da mediação e da conciliação iria pegar no Brasil, né? Isso porque, na avaliação do ministro, a população ainda prefere ver seus problemas resolvidos por um juiz, que foi aquilo que a senhora falou no começo da entrevista. Exatamente. Agora, E o interessante, Bernadette, é que é o juiz que resolve. De certa forma, o juiz ele está ali para dar legitimidade para a decisão que as partes tomaram. Então, ela vai continuar, ela não perdeu a figura do magistrado. Só que o magistrado agora, ele exerce um novo papel. Então, quando você for na central, a juíza está lá. Ela acumula uma outra vara, mas todo momento a doutora Genilda está lá na central. Você encontra ela na central. E ela está ali exatamente para avalizar aquela decisão que foi tomada pelas partes. Então, não deixamos de ter o juiz, muito pelo contrário. Certeza. O diferencial hoje é que você, quando você atende esse chamado e vai até o Sejusc, além de você receber um tratamento mais humanizado, diferenciado, preparado para você, se sentir mais à vontade, perder um pouco aquele medo, aquela tensão que é natural de você quando vai para o judiciário, é você saber que hoje o juiz tem como maior parceiro para uma boa solução do conflito você. Porque não tem pessoa melhor que pode saber qual a melhor forma de resolução desse conflito do que as pessoas envolvidas nele. O juiz vai apenas te auxiliar a chegar a uma solução adequada e ele vai garantir para você, através de homologação do seu acordo, que ele vai ser cumprido. Mas a forma como esse direito vai ser desenvolvido é você que vai definir. Porque não tem ninguém para dizer melhor do que você como vai ficar. Porque é ele que conhece o problema dele, né, doutora? E aí, dando sequência ao que eu falava ainda há pouco dessa medida de grande impacto que o ministro cita, ao assinar esse acordo com a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem, o acordo prevê o apoio e incentivo para a inclusão nas faculdades de direito de disciplinas como mediação, conciliação e negociação. Eu falava ainda há pouco com a Sônia e a Sônia me dizia que FAMA, Unifap e CEAP já tem essa disciplina em sua grade curricular. Ou seja, doutora, esse trabalho está sendo feito lá na raiz, lá na base. Exatamente. Esse é o objetivo. Porque quando o ministro fala que sem ações de impacto vai ser difícil mudar a cultura, ele quer dizer que a população está acostumada com esse modelo antigo de que só o juiz resolve tudo. E agora, já está o estudo a nível mundial e não só nacional, já se chegou à conclusão de que não tem como o judiciário resolver a base do litígio. O que chega muitas vezes para um juiz é uma coisa, mas o que de fato a pessoa quer no seu íntimo é outra. Ela sai de lá insatisfeita porque o que ela queria de fato não foi abordado. Ela não foi ouvida adequadamente, ela não foi atendida lá na sua necessidade maior. E com a Central de Conciliação, com o Sejusc, isso se torna real, possível. Então, quando ele fala que precisa de ações de impacto, ele fala no sentido de incentivo. Esse incentivo é para que a população comece a mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir para conseguir a resolução desses conflitos que são naturais de todo cidadão, que são naturais para todas as pessoas, porque não existe lugar nenhum que não haja conflito. Agora, o que está se fazendo a nível nacional? Nós estamos mudando a forma, a abordagem para resolver esses conflitos. E nas faculdades, que é o berço do conhecimento, onde de lá vão sair as pessoas que vão formar, aqueles que vão direcionar a sociedade, que vão ser aqueles que vão dizer como que vai ser conduzido o mundo daqui para frente, que hoje são nossos jovens, amanhã são os nossos adultos, são os nossos governantes, são as pessoas que vão liderar, elas já vão sair com essa ideia diferenciada de resolução de conflitos de uma forma diferente, de uma forma humanizada, de uma forma verdadeiramente que vai alcançar o conflito na sua essência.
Muito bem, doutora. Isso tudo que a senhora trata está dentro da política nacional de desjudicialização, que é trabalhar o conflito sobre uma outra ótica, na ótica da empoderamento da sociedade para que ela possa, em conjunto e a partir de experiências vivenciadas no judiciário, ela possa conseguir resolver os seus conflitos tomando as suas próprias decisões. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça, ele editou, então, o ato conjunto número 0359 de 2015 ainda, criando, então, o Comitê Interinstitucional Estadual de Desjudicialização. Esse comitê, ele tem um papel relevantíssimo, porque ele busca, através de parceria com os outros órgãos, verificar como que o tribunal pode desenvolver essa política de desjudicialização para melhorar o atendimento nas nossas varas, que estão congestionadas, e também oferecer um serviço melhor à população. Mas, nesse aspecto, o Conselho Nacional de Justiça, ele impõe aos tribunais o cumprimento de algumas metas. E essas metas, elas precisam ser trabalhadas dentro de um planejamento estratégico. E o Tribunal de Justiça tem o seu planejamento. Nós planejamos, então, o Tribunal de 2015 até 2020. É um planejamento para 5 anos. E a senhora lidera um grupo de pessoas que trabalham uma parte da modernização do planejamento estratégico, que é a conciliação. A senhora é a gestora desse grupo de pessoas. E nessa sua forma de gestão, o tribunal, o CNJ, nos colocou 2 metas especificamente para cumprir, e eu queria tratar um pouquinho com a senhora dessas 2 metas e ver como é que o tribunal está já avançando nesse sentido. Que é a meta 2, que diz que os tribunais devem resolver meta 3, perdão, que diz que os tribunais devem resolver conflitos pela via da conciliação. O que o CNJ quer com essa meta? Que os juízes decidam menos pela sentença e mais pela homologação dos acordos. Essa é a ideia que o CNJ deseja. Para que eu possa trabalhar mais processos, a ideia é que cada juiz julgue 400 processos, que ele consiga julgar até dezembro, né? Que ele consiga julgar 400 processos, mas julgamento por sentença, que é aquela em que o juiz escolhe as provas, ultrapassa toda essa fase conciliatória para poder resolver o conflito. E, por outro lado, o CNJ incentiva que o juiz possa resolver pela via da conciliação, porque é a sentença em que ele homologa aquela vontade que partiu dos envolvidos no conflito. Como é que o tribunal está desenvolvendo essa política aqui dentro do estado do Amapá? Porque ele diz ainda que tem que criar mais sejusques. E nesse sentido, o tribunal tem cumprido isso. Nós tínhamos até 2015, nós tínhamos só um sejusque, que era justamente o sejusque que a senhora coordena. O que nós temos para 2016? O tribunal já avançou, está cumprindo essa meta? Com certeza. O Judiciário do Amapá é considerado um dos melhores judiciários do Brasil, de pequeno porte. Nós estamos em primeiro lugar. E ficamos muito felizes por isso, ganhamos o selo ouro, porque o tribunal tem essa preocupação de estar fazendo acontecer, colocando na frente coisas que são importantes, as metas que são colocadas pelo CNJ a nível nacional. E essa é mais uma das metas muito importantes que o tribunal levou muito a sério, e nós já cumprimos essa meta. Até um mês atrás, nós estávamos apenas com um sejusque, que é a nossa central de conciliação que funciona no fórum, e já foram criadas mais 8 sejusques na capital, e em cada comarca do interior, mais um sejusque. Todos os interiores, todas as comarcas, nossas 12 comarcas, cada uma tem o seu sejusque, que na capital, por ser maior, foram criados mais 8. Nos juizados, juizado virtual, juizado norte, dentro do Ministério Público, onde nós temos lá no setor norte, lá no complexo do Ministério Público, nós temos um sejusque também, vamos abrir os pré-processuais na FAMAP, no CEAP, e também em outros setores que nós já estamos trabalhando como as tratativas para a OAB, que é o próximo serviço que nós estamos pretendendo daqui a alguns meses a criar. Mas os que já foram criados já fazem parte dessa meta do CNJ,
que nós já criamos. E também com a OAB, só perguntando, vem então já de encontro que a gente começou a falar aqui no início do programa, que é esse acordo assinado pelo ministro. Que boa notícia é essa, com certeza. Nós estivemos ontem lá, eu e a Sônia, fazendo as tratativas iniciais com o nosso presidente da OAB, e ele se mostrou muito positivo, muito interessado, disse inclusive que já tem um espaço que ele já está preparando para recepcionar esse Sejusc. Eu tenho certeza que vai ser algo assim que vai mudar a visão da nossa OAB aqui no Amapá, porque ele vai oferecer um tratamento humanizado, diferenciado, diferente de todos os outros que ele já ofereceu, em parceria com o Tribunal de Justiça, que dá uma força muito maior, uma certeza de que as coisas vão ser feitas verdadeiramente com compromisso. Isso vai ser muito bom para a sociedade. Quem vai ganhar com isso realmente é a nossa população. E é interessante como essa política contagia, Bernadette e doutora Genilda. O juiz Fábio Santana, que é o coordenador do Sejusc, do Fórum Virtual, que já está em pleno funcionamento, ele mandou um expediente para a presidência dizendo que ele quer fazer também lá no Juizado da Fama. Ele quer criar um polo no Juizado da Fama, do Juizado Virtual, que o Juizado da Fama é atrelado à primeira vara do Juizado Cível do Fórum Virtual. Então, para você ver o quanto essa política está funcionando. E lá em Porto Grande, nós recebemos a notícia ontem, que agora, dia 27 agora de junho, eles vão fazer a primeira itinerância da comarca de Porto Grande, na comunidade de Cupixi, para atender várias outras comunidades lá próximas, que é a comunidade Canaã e outras. E eles já vão levar os serviços do Sejusc. Ou seja, pegou, veio pra ficar e os juízes estão contagiados, estão começando a se contagiar, porque no interior, Bernadette, nós passamos 2015 todinho treinando os colegas. Nós passamos pelo interior, levando essa nova política, e agora que ela está surtindo efeito. Ou seja, os colegas, quando o juiz, então, recebeu a informação de que todos os juízes do Estado do Amapá têm que realizar a itinerância, têm que fazer alguma coisa fora do gabinete, que foi um pedido da Corregedoria e da Presidência do Tribunal, os servidores encamparam na mesma hora, Bernadette, porque eles já estavam contagiados por essa nova política de método alternativo. Então, isso verdadeiramente casa com aquilo que a gente vinha disseminando, que essa política é a política do futuro. Olha só, deixa eu só aproveitar o gancho aqui da Sônia e dizer que essa questão da conciliação, ela realmente tem provocado assim quebra de paradigmas. Hoje mesmo, antes da gente gravar o programa, eu realizei uma conciliação aqui na assessoria que eu conduzo, que é a assessoria de comunicação, conduzo uma equipe de 17 pessoas e realizei uma conciliação. Muito bem. O método ali está pondo em prática o que aprendeu, porque ela acompanha todos os eventos. Ela já aprendeu todas as técnicas, você está só aplicando. Isso. Aí vamos fazer uma reunião. Eu falei, olha, a reunião hoje ela objetiva mais provocar uma conciliação aqui entre os membros da equipe. E aí, por que eu trouxe isso para o programa? Porque na correria do dia a dia, esse século XXI, que as pessoas não têm tempo para nada, que estão muito estressadas, tem um momento que as pessoas elas pisam no freio e refletem. Refletem. Tem vários problemas, às vezes engasgados, engatados aí, que vai consumindo, às vezes em casa, no trabalho, com colega, natural com em qualquer sociedade. Isso. Né? E aí, quando você sabe, conhece um pouquinho mais sobre, já ouviu falar de conciliação, quando você toma a decisão de chamar essa pessoa ou as pessoas para uma conversa, aí você vai buscar lá, puxa, mas eu vi uma conciliação, eu ouvi uma palestra, eu assisti uma entrevista, eu ouvi uma entrevista da juíza. Exatamente. E aí você traz isso para a prática. Exatamente. Muito bacana. Esse é o propósito do programa. Quando nós fizemos a justificativa e o plano de trabalho que nós enviamos para a Unifap, que é a nossa parceira, que permite que todas as quartas estejamos aqui, era uma das propostas, fazer esse ensinamento de boas práticas autocompositivas. E nesse momento em que o cidadão nos ouve, ele aprende muito. Esse é o mais importante. Nós somos ouvidos em todos os ônibus da cidade, nas quartas-feiras. Os motoristas nos levam de carona, e as pessoas que estão utilizando o transporte coletivo, elas estão aprendendo boas práticas de conciliação, porque esse é uma das finalidades do programa, e é o que a gente quer, que você na sua casa possa sentar e conversar, fazer aquela escuta ativa que nós já falamos tanto aqui. As pessoas precisam ser ouvidas, doutora. Elas não querem mais nem, elas
elas não têm mais tempo nem sequer para ouvir o outro. E quando você para e ouve o outro, você diz, ah, então era isso? E é esse o espaço de escuta que é proporcionado dentro do Sejusc. E a OAB vai ganhar muito com um Sejusc, porque o advogado ele também tem conflitos. Ele tem conflitos na sua própria classe, ele tem conflito com os clientes. Então, é necessário ter esse espaço para que a OAB possa disseminar a cultura da pacificação, e nada melhor do que o profissional advogado, que é aquele que atende primeiramente o cidadão, quando ele precisa saber dos seus direitos. E a Sônia pontuou uma coisa que eu acho muito interessante, doutora, é isso, as pessoas não têm tempo de se ouvir nem ouvir o outro. E hoje a gente disputa com as redes sociais, com o WhatsApp, com o Facebook, com o Twitter, porque as pessoas querem se falar só por essas ferramentas. Né? E aí você está deixando muito de lado o olho no olho, né? O contato. Muitas vezes você está conversando com alguém, teclando com alguém no WhatsApp, a pessoa está dizendo tudo bem, uma caretinha de feliz, mas está chorando do outro lado e você não sabe, porque as pessoas elas escondem muitas vezes o que estão sentindo, problemas, e se você não tiver essa preocupação de ter uma proximidade pessoal, os relacionamentos se tornam muito frios. Né? Verdade. Por isso que nós temos que fomentar essa cultura da pessoa ouvir com qualidade. Porque muitas vezes você está olhando para a pessoa, ela está falando, mas você está lá longe. Então isso faz a diferença. E a conciliação e mediação ela nos ensina a fazer isso. A de fato sentar e ouvir com interesse o que a outra pessoa está falando e interesse também de ajudá-la a buscar uma resposta para aquela angústia, para aquela situação que está tomando o tempo dela, está tirando a paz dela muitas vezes, né? Isso, nossa, faz uma grande diferença. Tem pessoas que elas só precisam falar, que é o suficiente para que a coisa flua e aconteça, porque até então ela nunca tinha encontrado um ambiente para que alguém verdadeiramente lhe ouvisse. Verdade, doutora Joenilda, muito boa explanação e a gente ainda tem mais assunto pela frente. Vamos falar daqui a pouquinho sobre essa meta 8, que é implementar práticas de justiça restaurativa. A gente vai fazer rápido intervalo, porque vamos molhar a garganta ali, tomar uma água geladinha e a gente volta já já. Não saia daí, não desliga. Judice Rádio, a rádio do Judiciário, em sintonia com você. Não jogue com a vida. Saiba como as drogas afetam o organismo e prejudicam a saúde. Acesse www.antidrogas.com.br. Nesse site você encontra tudo sobre drogas, artigos, fotos, notícias e várias outras informações sobre as drogas. www.antidrogas.com.br. O Juizado Especial Norte se tornou uma referência da justiça mapaense para os moradores dos bairros dessa imensa região, que se estende até as divisas dos municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande. As demandas mais comuns são relacionadas às queixas de instituições bancárias, cobrança de dívidas, indenizações por danos, possessórias, entre outras. Localizado na rodovia Tancredo Neves, bairro São Lázaro, o Juizado Especial Norte possui uma equipe qualificada que está à sua inteira disposição. O horário de atendimento é das 7h30 às 13h30. Justiça do Amapá, cada vez mais perto do cidadão. Conciliação, o caminho mais curto para resolver seus problemas. Com a conciliação, você economiza tempo e dinheiro e tem uma resposta rápida e satisfatória para a sua demanda. Na conciliação, as partes têm a chance de conversar, negociar e chegar a um acordo justo e bom para todos. Abre-se assim na Justiça, mais uma vez, a oportunidade para despertar e incentivar a cultura da conciliação, alternativa realmente eficaz na composição de conflitos. Conciliação, bom para a justiça, melhor para você. Na era da tecnologia, é impossível não estar conectado às redes sociais. A Justiça do Amapá sabe bem da importância desse novo canal de comunicação. E por isso, o Poder Judiciário dispõe de portal de notícias, página institucional no Facebook, conta no Twitter, perfil no Instagram, canal de notícias no YouTube, conta no Flickr e o WhatsApp. Fique por dentro das notícias da Justiça do Amapá.
Acesse, siga, curta e compartilhe. Você que possui alvarás atrasados, valores de IPTU e ISS, procure a Central de Conciliação do Fórum de Macapá na Semana de Conciliação e Execução Fiscal. Mensalmente, a Justiça do Amapá executa práticas de conciliação e execução fiscal para a regularização das pendências de débitos fiscais de pessoas físicas e jurídicas de forma amigável, negociada e célere. As semanas de conciliação e execução fiscal acontecem sempre na segunda semana de cada mês. Justiça do Amapá, cada vez mais perto do cidadão. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Já de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças, de todas as tardes, às quartas-feiras, sempre das 17 às 18 horas, pela sua Rádio Universitária 96,9 FM. Obrigada a você de Macapá, Santana, Tartarugalzinho, Calçoene, Porto Grande e Ferreira Gomes. Obrigada pela audiência. Você que nos ouve pelo aplicativo da Rádio Universitária. Obrigada também. Fique na nossa companhia até às 18 horas. Eu tenho tantas coisas para te dizer. Eu tenho tantas coisas e quero te falar. São coisas que estão dentro do meu... Continuamos aqui a nossa conversa com a juíza Joenilda Lenze, coordenadora da Central de Conciliação da Comarca de Macapá. Doutora Joenilda, a gente falou aí sobre a meta 3, que é aumentar os casos solucionados por conciliação, e agora uma outra meta também aí estipulada pelo CNJ para os tribunais, é a meta 8, que trata exatamente de implementar práticas de justiça restaurativa. Aqui no Amapá, como é que está essa implementação? Nós já estamos em pleno trabalho, vários casos já foram resolvidos através da justiça restaurativa. Para os ouvintes que estão agora antenados conosco para saber o que é justiça restaurativa. Esse trabalho que nós desenvolvemos para trabalhar várias técnicas para a resolução de conflito, entre elas mediação, conciliação, justiça restaurativa também é uma forma de resolução de conflito, onde aplicamos as técnicas para situações que demandam um pouco mais de algo mais intenso, que envolve violência, que envolve situações mais críticas, que envolve grupos grandes de pessoas, como por exemplo uma classe numa sala de aula, uma classe de professores, um time de futebol, ou então uma situação de conflito entre adolescentes, ou que envolva crimes ou violência doméstica. Essas situações aparentemente que são impossíveis de ser resolvidas, nós entramos com a prática da justiça restaurativa. É um trabalho maravilhoso para aqueles que desenvolvem. As pessoas elas passam a ter, através de um processo de técnicas aplicadas, a ter a possibilidade de se restaurar vínculos que foram rompidos pela violência. E esse trabalho, para nossa alegria, já está sendo desenvolvido no estado do Amapá. Nós já temos uma prática em Santana, em parceria com o Ministério Público, no nosso juizado lá de Santana. O Sejusc de lá já desenvolve essa prática. E aqui também em Macapá nós já estamos com essa prática lá dentro do complexo do Ministério Público aqui no norte. Lá dentro também essa prática já tem também parceria com o Ministério Público, que nos cedeu as dependências. Agradecemos muito ao MP, porque é um espaço maravilhoso, que a população que vai precisar dessa prática, ela vai encontrar um ambiente muito adequado, muito acolhedor para esse tipo de resolução de conflito. Então nós ficamos felizes porque, apesar de que as metas elas são recentes, no Tribunal de Justiça do Amapá já cumpriu essa meta, e a nossa pretensão agora é expandir o trabalho, mas já estamos fazendo. Doutora Joenilda, quando a gente fala de justiça restaurativa,
Ou seja, ela restaura relações, é isso? Exatamente. Um exemplo assim muito prático para vocês terem uma ideia da profundidade desse trabalho, o quanto que ele é valioso para a sociedade. Situações, por exemplo, que um adolescente ou que um jovem agride ou mata uma pessoa, vai cumprir a pena na penitenciária e fica aquela situação entre ele e os familiares da vítima, que ele não sabe se ele saindo, depois de cumprir a pena dele, ele vai ser atacado pelos familiares. Os familiares também pensam que podem ser perseguidos por essa pessoa e fica uma situação em que ninguém vive em paz. Nem aquelas pessoas que são parentes da vítima e nem ele, porque ele pensa que a todo momento pode ser atacado. Essas pessoas, elas são chamadas. Nós chamamos, fazemos um trabalho preliminar, chamando esse agressor, perguntando se ele tem interesse em sentar com esses familiares para desfazer aquele mal. E depois chamamos as vítimas, se ambos aceitarem, é feito o trabalho desse processo restaurativo e é maravilhoso o resultado, porque a pessoa ela não é impedida de arcar com as consequências dos seus atos. Se ela tiver que cumprir medidas, ela vai cumprir. Mas aquele clima, aquele peso, aquela situação que ficou, que não tem nenhuma pena no mundo que tire, a paz que foi tirada daquela família, ela é restaurada através de um processo da justiça restaurativa. Sônia, como é que é feito esse processo? O procedimento das práticas restaurativas, eles trabalham através de círculos. E cada círculo restaurativo, eu vou envolvendo as pessoas que estão, de alguma forma, ligadas àquele conflito. Então, vamos pegar um exemplo aqui, num caso de família, tirando um pouquinho da parte criminal. Eu tenho aqui um grupo, uma família inteira que está envolvida em um conflito que está gerando problema para todo mundo. Aí gerou uma violência doméstica em dessa situação. E aí a gente vai fazendo os ciclos, chamando os membros dessa família. Então, no primeiro ciclo vem os primeiros envolvidos, no segundo ciclo já vem os segundos, no terceiro ciclo vem e assim sucessivamente. E isso pode gerar até para os vizinhos, pessoas que às vezes nem são do círculo familiar, mas que de alguma forma foram atingidos por aquele problema, né? Ou está influenciando na convivência deles, para os vizinhos, ou parentes, ou amigos, às vezes. Então, as práticas restaurativas, elas vão trabalhando através dos círculos. Cada círculo, Bernadette, desenvolve um tema gerador, que pode vir a partir de textos, pode vir a partir de relatos, pode ser a partir de vídeos. Então, o facilitador de prática restaurativa, ele vai verificando a cada situação concreta, qual é a melhor estratégia para ele iniciar aquele círculo. E aí ele vai, através dessas conversas, dirimindo essas arestas, aparando esses laços, melhorando essas situações, e as pessoas, a partir dali, passam a ter uma nova convivência social, mais harmônica, mais tranquila, e vão verdadeiramente entendendo o porquê do conflito e como resolver. Porque, Bernadette, uma coisa certa, ninguém vai poder viver com conflito eternamente. Uma hora... né? Então, essa chamada de atenção que o método alternativo proporciona. Olha, agora a situação é essa. O facilitador, ele desenha, junto com as pessoas que estão participando do ciclo, o problema. Depois que ele desenha esse problema, ele começa a buscar essa restauração das relações para que as partes possam buscar a solução. Então é um trabalho maravilhoso, Bernadette. Exatamente. Ele não é feito de uma única vez, ele é feito em várias etapas. Isso depende muito de cada caso. Às vezes são necessárias vários círculos. E nesse momento o papel do facilitador é fundamental, porque é ele que vai dizer qual é a melhor estratégia, qual é o tema que tem que ser abordado, de acordo com o que ele vai ouvindo do relato dos participantes. É muito interessante esse trabalho e a gente convida você a participar. Quando você for chamado, não fique reticente em participar. Se abra. Dê essa oportunidade de você vivenciar uma experiência nova, que é a do ciclo restaurativo. Ele é feito com muita didática, é feito com bastante técnica. Os nossos profissionais aí são treinados e são supervisionados pelo juiz de direito da vara ou do coordenador lá do Sejusc. Então é tudo feito de maneira legítima, é tudo feito de maneira bem profissional mesmo. Muito bem. Doutora Genilda, na realidade o judiciário ele tem assim... abriu portas e tem oportunizado que o cidadão, por várias práticas, vários métodos, possa resolver seus conflitos, restaurar questões aí que
estavam prejudicando, seja a convivência familiar, a convivência profissional? Muito bem, é isso mesmo. E só fazendo um fechamento da justiça restaurativa, às vezes as pessoas elas até vivem com conflito. A diferença é que isso causa traumas terríveis nas famílias. E muitas vezes passa de geração em geração. Passa de pai para filho, de filho para neto. E enquanto aquele ciclo não é quebrado, as pessoas elas não param de sofrer por questões que muitas vezes, dentro de um processo como esse, é resolvido. Então isso vai fazer grande diferença, talvez, para as futuras gerações daquelas famílias. E hoje várias técnicas, as várias práticas estão sendo desenvolvidas e estão sendo oportunizadas pelo Judiciário do Amapá ao nosso cidadão. Ainda é para muitas pessoas algo novo, que elas ainda nem sabem muitas vezes que o Judiciário oferece esses trabalhos, porque nós estamos iniciando esse processo de mudança, né? De forma de resolução, de forma de abordagem do conflito. As pessoas não estão acostumadas, mas à medida que o tempo for passando, todos vão perceber que o Judiciário do Amapá, ele já vai ter uma cara diferenciada, vai ter uma abordagem nova. E nós temos muitos projetos, nós estamos com um projeto na área do trânsito, na área do meio ambiente, relacionados, por exemplo, com o AB, com essa parceria com o AB. Nós estamos trabalhando também com as escolas, através desse projeto nas escolas, que inclusive está ocorrendo essa semana também. A mediação escolar, na Escola Gonçalves Dias, essa semana. Na Escola Gonçalves Dias, que encerra na sexta-feira. Então, nós estamos trabalhando em várias frentes, porque o objetivo do Judiciário a nível nacional é tirar das mãos do Judiciário e devolver para cada pessoa, para a população, a possibilidade de elas capacitadas resolverem seus conflitos. E nós vamos dar o quê? O suporte para que isso seja resolvido, para que isso aconteça. Então nós vamos expandir esse conhecimento para a sociedade e levar para as várias frentes para que através desses órgãos parceiros isso aconteça. E o interessante, doutora, é que lá no IAPEM nós já temos agendado o nosso planejamento de mediação. Os próprios presos que participaram do curso conosco já fizeram o agendamento para resolver, fazer mediação. Imagina, né? Mediação dentro do IAPEM, na Escola São José. Então já tem lá um calendário e nós vamos acompanhar as mediações que serão realizadas, porque eles estão fazendo o estágio supervisionado deles, eles têm que fazer. Então, muitas boas eles notícias, vão fazer viu? lá a mediação. Interessante isso. O trabalho não para, né, Sônia? O trabalho não para, mas infelizmente o tempo, eu não posso parar o tempo, o relógio está ali me indicando que faltam aí poucos minutos. 7 minutos, segundo o Celso. O Celso vai me dar mais 3 minutos aí para a gente fechar 10. Doutor, eu ia só fazer um comentário que a senhora disse ainda há pouco da questão da justiça restaurativa e dos conflitos que às vezes passam de geração para geração, e dizer que não é só em novela, né? Vou fazer um comercial, quem está assistindo aí, velho Chico, que não tem lá o coronel, passou de geração em geração lá. Isso, aquela briga. Então não é só em novela, gente, na vida real também tem conflitos que passam de pai para filho e assim. Doutor, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa, sempre muito cheia de informação aqui, uma verdadeira aula que a senhora dá para a gente, para quem nos ouviu aí em casa, agradecer, dizer que a hora que a senhora quiser voltar ao programa Conciliando as Diferenças está de portas abertas, bem como a Rádio do Judiciário, para a senhora vir aqui nos prestigiar e a gente prestigiar a senhora com todos esses ensinamentos. Eu é que agradeço a oportunidade, porque cada vez que nós divulgamos esse trabalho, a população é que ganha com isso, porque através do conhecimento, da informação, as pessoas vão buscar mais, porque nós nos esmeramos para fazer, mas se vocês não vierem para receber o que nós estamos fazendo, não tem efeito. E o objetivo é divulgar quanto mais possível, em todos os meios possíveis, e nós sabemos que aqui é mais um canal de comunicação e de divulgação para a nossa sociedade. Então, uma boa tarde a todos os ouvintes, obrigada pela oportunidade mais uma vez. Tá certo, doutora, obrigada. Judici Rádio, a rádio do Judiciário, em sintonia com você. Muito bem, e continuamos aqui com o nosso programa Nas Ondas do Judiciário, das Ondas do Judiciário, gente, eu tô achando que hoje é sexta-feira, hoje é quarta-feira. Programa Conciliando as Diferenças. E a gente segue aqui com mais informações, com muita informação e mais informação para você,
porque aqui a notícia não para. Quase em toda parte sem te encontrar. Não tenho... Muito bem, e aqui conosco também hoje o estúdio colorido, florido, cheio de gente bonita. Aqui a Ana Quilvia, acadêmica da Faculdade Fama, está aqui conosco para falar um pouquinho aí sobre o Seminário de Comunicação Científica. Quero dar boa tarde à Ana, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Bernadette. Falar que é uma honra estar aqui com vocês no Tribunal de Justiça, falando a respeito de um artigo abordado no seminário, na Faculdade Fama, sobre a importância do advogado mediador e conciliador na resolução de conflitos. Ana, esse artigo, ele fez parte, né, desse seminário de vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que te levou, né, a abordar esse tema e como foi a sua pesquisa. Foi um tema muito interessante, é um tema que está em foco atualmente. O novo Código de Processo Civil, ele estimula atualmente os advogados, os defensores, a justamente terem essa mediação, essa conciliação na resolução de conflitos. Nós abordamos todos os métodos, a negociação, a conciliação, a mediação e a arbitragem, que trata de direito patrimonial. E o advogado ele tem extrema importância, ele é de fundamental importância nesse meio. Justamente por conta disso, atualmente se os clientes chegarem para serem atendidos, ele já pode, em vez de levar aquele problema à frente, ele já pode resolver no próprio escritório, ele já pode usar desses meios, desse meio de resolução de conflitos, para que torne isso mais viável e dando assim, enfim, diminuindo a quantidade de processos no judiciário também, que tem sido abarrotado ultimamente. E de certa forma foi um artigo longo, e abordando, resumindo, nós concluímos, inclusive foi explanado em sala, que ele tem fundamental importância na justiça. Quilvia, me diga uma coisa, quando vocês colocam a importância do advogado, e aí nós estamos falando de uma mudança de uma cultura. Nós tínhamos um advogado litigante, que era o advogado do antigo Código de Processo Civil, falo antigo porque já temos o novo. E nós temos agora, a partir de 2015, nós tivemos duas leis que vieram para revolucionar o nosso direito, que foi a lei da mediação e o novo Código de Processo Civil. Então, essa ideia do advogado litigante para o advogado mediador, o que isso traz para você? O que isso te instiga? Quando você começar o seu profissional e você tiver que atuar, você vai atuar no advogado litigante, a partir da experiência que você viveu na disciplina e no artigo produzido, ou você acha que tem que ser agora, não tem mais jeito, é um caminho sem volta, o advogado também ser um advogado mediador? Sem dúvidas, atualmente é importante que o advogado conheça todos esses métodos de resolução de conflitos e, com certeza, na questão dele ser o mediador, dele tentar resolver esses conflitos, ajudando, contribuindo assim não só para a sociedade em si, que vai ter o problema dela resolvido, solucionado, diminuindo os litígios jurídicos, dentre outras consequências boas, ao meu ver, são muito boas. O advogado ele tem uma vantagem, né? A Constituição diz que ele é indispensável à administração da justiça. E administrar a justiça é distribuir a jurisdição. Exatamente. E quando você distribui a jurisdição, você não acha que é só o juiz que pode fazer isso. Muito pelo contrário, o advogado ele é o maior dos parceiros do judiciário para fazer essa distribuição. Então, quando a gente diz que ele é indispensável, ele tem a credibilidade das partes. Ele tem a confiança das partes. Ele foi escolhido pelas partes. Então, a partir do momento que a parte confia, tem credibilidade, acredita naquele advogado, e ele traz para essas partes uma experiência nova de mediação, o que isso vai contribuir para essa mudança na cultura das pessoas que veem no advogado aquele advogado que era só advogado litigante? Vai ser uma mudança, assim, ao meu ver, revolucionária. Vai mudar bastante, vai contribuir muito o advogado conhecendo e utilizando esses métodos de resolução de conflitos no próprio escritório. A sociedade vai estar mais harmoniosa, ela vai estar mais fora dos conflitos, assim, ela vai diminuir os litígios e o judiciário também, com certeza, vai melhorar bastante, vai diminuir a quantidade de processos e, sem dúvidas, é de fundamental importância, como eu já explanei inicialmente. Ana, a disciplina, ela também mudou em vocês, né? Muitos paradigmas. Porque creio que antes da disciplina, a visão de vocês devia ser diferenciada em relação a essas novas
práticas a esses novos métodos alternativos. Exatamente, Bernadette. Antes disso, os alunos não conheciam e agora todos conhecem. Alguns, inclusive, escolheram para ser tema de TCC, porque é um tema muito abrangente, é um tema atual e está no novo Código de Processo Civil. Então, isso realmente encheu os olhos de vários acadêmicos e muitos se apaixonaram. Inclusive, nós utilizamos esse tema e vamos lembrar eternamente, que é um tema muito bom e que é muito abrangido atualmente durante todo o judiciário. Inclusive, você falou com muita propriedade e com muita paixão sobre o tema. Parabéns, viu? Ana, quero agradecer a sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Conciliando as Diferenças. Agradecer também a sua audiência, que você disse aqui que é ouvinte assídua do programa. Então, continue nos ouvindo e volte sempre que quiser. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa tarde, professora Sônia. Muito obrigada a todos. Sônia, mais um programa chegando ao fim aí, hoje recheado de informações. A gente volta na quarta. Voltamos na quarta-feira. Você que nos dá o prestígio da sua audiência. Continue conosco. O programa é informativo, o programa está inovador, cada vez traz novidades. Agradecer a Kilvia, agradecer a doutora Genilda, Bernadette, mais uma vez. Missão cumprida. Tchau. Obrigada, Sônia. Para você de casa, obrigada pela companhia e audiência. Fica com Deus. Um beijo no coração. A gente se encontra quarta que vem. Tchau. Acabamos de apresentar o programa Conciliando as Diferenças. Até o próximo encontro.